Olá, a graça e a paz esteja com todos vocês. Eu sou a pastora Nelly Lima. Quero estar aqui neste dia fazendo uma meditação com vocês na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 8, onde aqui a palavra de Deus vai nos dar vários alertas através deste texto, né? A palavra de Deus diz que Deus ele nos dá o livre arbítrio para nós escolhermos aquilo que nós achamos melhor para nós. Como ele diz na tua palavra que o Senhor Deus colocou diante do povo de Israel dois caminhos, indicando para eles o caminho do bem e o caminho do mal. E o próprio Deus os aconselhou dizendo, olha, eu espero que vocês escolham o caminho do bem para que vocês tenham vida. Porque quando nós escolhemos o caminho de Deus, o caminho do bem, com certeza nós vamos adquirir vida, vamos adquirir saúde, vamos adquirir tudo de bom, porque a palavra de Deus ela nos promete isso. Amém? E lendo esse texto aqui de 1 Samuel, no seu capítulo 8, aqui está narrando a história quando o povo de Deus, o povo de Israel, pede a Deus que Deus desse para eles um novo rei. Nós sabemos que era Samuel que reinava naquela época. Era Samuel, o profeta de Deus, que trazia a palavra, que trazia a profecia do Senhor, que liderava aquele povo. Mas aí Samuel, aqui no texto, no capítulo 8, a Bíblia diz que Samuel ficou velho. Então o povo chegou diante dele e disse, quando envelheceu Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Mas o seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes de Bet-seba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos e aceitaram o suborno e pervertiam a justiça. Então, eu já lendo aqui, já para começar esse capítulo, no verso 1, nós vemos que o povo olhou para a vida de Samuel. Samuel foi um líder fiel a Deus, um líder que fez aquilo que agradou aos olhos do Senhor, sempre no comando de Deus, sendo liderado em primeiro lugar por Deus. Sabemos que Samuel também era filho de Ana, todos aqui conhecem a história de Ana, né? Que era estéril e Deus deu filho para ela, que foi Samuel, e ele foi consagrado, ela entregou ele nas mãos de Deus para ser usado por Deus, para ser um vaso na mão de Deus, ela cumpriu o seu voto. Então Samuel ali liderava o povo de Israel. E a palavra diz, aqui eu vou ler o 4, diz assim, por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram, tu já está idoso e teus filhos não andam nos seus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Então o povo chamou a Samuel, intimaram a Samuel dizendo, olha, nós achamos que você já está velho, que você já não dá mais para você liderar as nossas vidas, para liderar a nação, e nem os seus filhos, porque os seus filhos estão perdidos, estão na perversidade, eles não seguiram o caminho que você seguiu, que é o de obedecer à palavra de Deus, porque os filhos de Samuel estavam andando da maneira que eles achavam certo, no pecado, na perversidade, envergonhando a casa de Deus, envergonhando o nome do seu pai, que era o Samuel, envergonhando a Deus. Então a liderança, as autoridades daquela cidade chegou diante de Samuel e falou essas palavras. A Bíblia diz que Samuel se sentiu mal, sentiu seu coração doer, porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha diante de Deus e quem ele era, que a vida inteira ele serviu ao Senhor, ele sacrificou a sua vida, liderando o povo, fazendo a vontade de Deus. E, no entanto, ele recebeu uma resposta da parte do povo que não foi muito agradável. O povo já não queria mais a Samuel. Então, aqui tem uma lição muito importante logo no capítulo 1, para nós aprendermos que nós servimos a Deus como cristão, e nós temos que ter na nossa consciência que filho de crente, ele não é crente. Filho de cristão, ele não é cristão. Ele tem que passar pelo mesmo processo que passou seus pais, de aceitar a Jesus como Salvador, de ser batizado nas águas, de se arrependerem dos seus pecados e obedecerem à palavra de Deus. Não é porque a pessoa nasce num lar evangélico, é filho de pastor, é filho de líderes, que na verdade eles vão ser líderes, vão seguir o caminho dos seus pais, vão obedecerem a lei de Deus como seus pais. Nós temos exemplo na palavra, como um exemplo de Samuel, como exemplo de Davi,
muito deles que serviram ao Senhor e outros mais, mas que os seus filhos não foram obedientes como eles foram na presença de Deus. Então, muitas vezes nós nos sentimos decepcionados, vemos pessoas que se decepcionam, às vezes até abandonam o evangelho, deixam de pregar o evangelho, porque os seus filhos não foram pelo mesmo caminho que eles seguiram, que foi de obedecer a Deus, de serem líderes cheios do Espírito Santo, pessoas que comandavam o povo com as mãos de Deus sobre a vida deles, como foi Samuel. Então nós temos que ter isso em mente. Você não pare o seu ministério porque os seus filhos não servem ou não querem obedecer a Deus. Deus deixou como livre arbítrio para cada um de nós desde o jardim lá do Éden. Ele falou lá no Éden, quando colocou Adão e Eva lá, ele deu as ordens para Adão e Eva. Disse, olha, em tudo vocês podem tocar, menos naquela árvore que está no meio do jardim. Naquela vocês não podem, então Deus deu a ordem para eles, como dá para cada um de nós, como deu para Samuel e seus filhos. Os filhos de Samuel conheciam também a mesma ordenança de Deus, mas eles não deram ouvido à palavra de Deus, fizeram da forma deles. Então, conosco não é diferente. Nós ensinamos, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, é verdadeiro isso. E ele não vai se esquecer deste caminho, você pode ter certeza, vai ficar gravado na mente, no coração. Eles vão saber qual é a verdade, o que é verdade e o que é mentira. Só que existe uma decisão nos seus corações para que eles tomem. Quando eles se tornam adultos, nós já não comandamos mais a vida de uma pessoa adulta, a pessoa já tem comando sobre a sua vida. Ela já sabe o que é bom e o que é ruim, então ela vai fazer uma escolha, como Deus falou para o seu povo. Olha, eu estou colocando aí para vocês dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E o próprio Deus orientava o povo de Israel, dizendo, eu espero que vocês escolham o caminho do bem para que vocês vivam. Ele queria dizer, se vocês escolherem o caminho do mal, vocês vão morrer, a alma de vocês vão morrer. Então, muitas vezes muitos pais se culpam, muitos líderes deixam de realizar a obra de Deus por conta dos seus filhos. Não faça isso, continua servindo ao Senhor, continua ministrando a palavra de Deus, continua levando a palavra de Deus, porque os nossos filhos também precisam se converter ao Senhor como os filhos de Samuel. Então eles vieram reclamar para Samuel, e Samuel entristeceu o seu coração e ele foi falar com Deus. E Deus também ficou muito aborrecido, porque não era a vontade de Deus que Samuel saísse da liderança, mas porque o povo clamou, porque o povo fez birra diante de Deus, chegou para Samuel, ofendeu a Samuel. Então Deus aí preparou um rei para eles, Deus escolheu Saul para ser o rei no lugar de Samuel, e Saul começou a liderar, e nós sabemos que Saul no começo foi um bom rei. Ele ganhou batalhas, ele ganhou guerras, ele liderou o povo, mas depois a palavra de Deus diz que Saul também começou a se desviar dos caminhos do Senhor e ele entrou em loucura, fazendo coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. Ele foi fazer sacrifício, sendo que ele não era para fazer sacrifício, né? Saul era rei, não era sacerdote, ele não era para fazer aquilo que a função dele não pedia para ele. E ele não suportou esperar a chegada de Samuel para fazer o sacrifício, ele mesmo foi e fez o sacrifício. Então Deus o condenou também por isso. Então Saul também perseguiu a Davi. Saul foi um perseguidor de Davi para querer tirar a vida de Davi. Na verdade, ele enlouqueceu de uma forma, porque quando a pessoa deixa a presença de Deus, quando o Espírito Santo já não está mais habitando na vida da pessoa, a pessoa começa a fazer loucura, ele começa a fazer coisas que a gente olhando aos nossos olhos carnais, você fala, meu Deus, como a pessoa chegou naquela situação, e a vida de Saul foi desta forma, até a ponto de Samuel ter que orar ao Senhor, porque ele amava a Saul. Ele começou a orar ao Senhor pela vida de Saul, e Deus disse para ele, por que você está orando por Saul, se eu mesmo já o rejeitei, não quero mais ele como rei. Deus falou com Samuel, dizendo para Samuel que já não queria mais Saul como rei. Ele havia o rejeitado. Tamanha horrenda foi as coisas que ele fez diante do Senhor, por causa dos seus pecados, das coisas que ele estava praticando perante o Senhor. Então o Senhor o rejeitou. Mas Deus falou para Samuel e mandou Samuel dizer para o povo que Deus iria dar o rei para eles, ia colocar Saul para reinar no lugar de Samuel, que ele seria o rei deles, mas Deus explicou para eles como que seria.
E ele narrando num capítulo, mais para frente aqui, ele começa a falar. Fala que Samuel transmitiu no capítulo 10 a palavra do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reedificará como o seu dinheiro o seguinte: ele tomará os seus filhos, filhos de vocês, para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr na frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandante de 1000 e outros como comandante de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará suas filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, das oliveiras, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais da sua colheita, das uvas, e o dará aos seus oficiais, os seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e servas, o melhor do gado de vocês e dos juramentos, e tomará de vocês 1/10 dos seus rebanhos. Olha só o que Samuel começou a narrar. Deus falou: eu vou dar um rei para vocês, mas vocês serão praticamente escravos deste rei. O povo se esqueceu do que Deus havia feito por eles, os benefícios que Deus havia feito, da onde Deus havia tirado eles, e eles começaram a pedir coisas que não era do agrado de Deus. E quantas vezes nós pedimos para Deus coisas que não é do agrado dele. A Bíblia diz que eles nem consultaram ao Senhor, eles simplesmente intimaram a Samuel, dizendo: não queremos mais você como líder, queremos um novo rei. E por causa do coração endurecido do povo, Deus deu um rei para o povo. E todavia, no 19, ele diz: o povo recusou a ouvir a Samuel e disse: não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Então eles estavam desprezando Samuel. A Bíblia diz que no 21, depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dá-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volta cada um para a sua casa, pois Deus já decretou que haverá um rei. Então, Samuel falou para o povo: se é o que vocês querem, então vocês vão ter um rei. E falou para eles de que forma que seria. Então, o que o Espírito de Deus está falando ao nosso coração? Nós devemos consultar a Deus antes de nós clamarmos, pedirmos, orarmos e fazermos algum pedido para Deus. Quantas coisas nós desprezamos que é da parte de Deus e queremos coisas que nós desejamos que não é da parte de Deus. A saída de Samuel não era da parte de Deus, mas porque o povo se rebelou contra Deus e contra Samuel, porque Deus falou: o povo não está rejeitando você, Samuel, calma, acalma o teu coração. O povo está rejeitando você, está rejeitando a mim, porque Samuel era um profeta escolhido por Deus. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós desejamos, com o nosso julgamento, porque quem escolhe é Deus, quem coloca é Deus, quem ordena é Deus. E muitas vezes nós vamos desejar o que aquele povo desejou, coisas que não vêm de Deus, e Deus às vezes concede como ele concedeu. Ele colocou a Saul e o povo sofreu. A história é longa, o povo sofreu, até que nós vemos o final de Saul, que foi a morte. Por causa do pecado e da condição em que ele estava vivendo, Saul chegou até muitas vezes ser possuído por espíritos imundos, e Davi teve que tocar a harpa para que os espíritos imundos saíssem da vida dele. Um homem que era um sacerdote, um homem que era um servo, um homem que era um líder, que era um rei, que no começo servia ao Senhor e que depois se tornou o que se tornou. E teve um final triste por causa da sua desobediência, da sua rebeldia contra Deus. Então, é uma lição que nós devemos tomar para nós aqui. De primeiro nós pedimos orientação a Deus, se é da vontade dele aquilo que nós estamos desejando. Se não é da vontade de Deus, então nós não devemos querer para nós. E muitas vezes o povo é assim, o mesmo povo que aclama, é o mesmo povo que bate nas costas do profeta, do líder, vai ser o mesmo que depois vai dizer para Deus que não quer mais ele. Vai ser o mesmo povo que vai falar mal daquele profeta, que vai dizer que Deus não está naquele lugar, que aquela pessoa não é de Deus. E muitas vezes, pelo que nós vimos aqui, o erro não estava
com a vida de Samuel. Samuel não era o errado, o profeta não era o errado. O profeta servia ao Senhor com integridade. O erro estava no povo. Então, nós temos que nos preparar, a liderança precisa se preparar para isso. Porque nós sabemos que o mesmo que aclama, que bate nas costas, que diz eu estou contigo, muitas vezes é o mesmo que vai atirar a pedra, como fizeram lá com Moisés, né? Enquanto tinha tudo, o pessoal aclamava Moisés. Quando faltou água, eles começaram a dizer, fala aí com o seu Deus, faz alguma coisa aí por nós. Queriam matar a Moisés. Você nos tirou lá do Egito para nos deixar morrer de fome aqui no deserto. Então, nós temos que nos preparar espiritualmente e não abandonar o nosso ministério por nada. Acreditar que o Deus que nos chamou, Ele nos honrará. Ele honrará a liderança, Ele honrará aqueles que Ele chamou para ser profeta na sua casa, como Ele honrou a Samuel. Ele mostrou que Samuel estava certo, que o povo estava em pecado. A culpa não era de Samuel, e muitas vezes as pessoas saem da casa de Deus dizendo que a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é do líder, da irmã que canta, é daquele que ora muito alto. A culpa é porque o irmão olhou para mim com uma cara feia, por isso eu estou abandonando, estou deixando, vou mudar de igreja. É o mais comum que as pessoas fazem hoje, né? Se elas ouvem alguma palavra que Deus, na verdade, a própria palavra chama a atenção delas, a própria palavra quer corrigir a pessoa abandona a igreja e vai para uma outra. Ela vai escolher o que ela quer ouvir, não é o que Deus quer falar. E esse povo também não queria ouvir a Samuel. Eles falaram, estamos cansados de você, queremos um rei. Então, cuidado, irmãos. Deus está falando conosco, cuidado. Com o nosso falar, com os nossos desejos, com a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não para olhar defeitos, para ficar achando ou deixando de achar. Nós temos que consultar a Deus para ver o que Deus acha, o que Deus pensa, amém? Então que você possa guardar esta palavra no teu coração, que o Espírito de Deus continue a ministrar na sua vida e abençoe o seu lar e a sua família. Amém.